Glória seja dada ao nome do nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz seja sobre o povo de Deus. Bom, nessa oportunidade eu quero abordar aqui um tema sobre batalha espiritual. Eu quero aqui tomar como base o texto de Lucas 4. Lucas 4 vai falar sobre o Senhor Jesus sendo conduzido, cheio do Espírito Santo, sendo conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegando lá, tem aqui algo curioso. Eu quero usar esse texto. Veja, no verso 2: em 40 dias foi tentado pelo diabo. Você vê que ali a tentação, os ataques dessa batalha espiritual que se travou no deserto foi intensa. Foi os 40 dias intenso, o inimigo atacando o Senhor. Mas o Senhor reatacou ele, houve um contra-ataque do Senhor. E o Senhor usou armas poderosas e deixou para nós aqui, para a gente nessa batalha espiritual vencer o inimigo. Vamos lá. Bom, a primeira arma foi a palavra. A primeira arma foi o jejum. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum, ele pode ser parcial, como também pode ser absoluto. Por exemplo, Daniel fez um jejum parcial. E a Bíblia fala sobre o jejum absoluto, como outros fizeram o jejum absoluto. Então o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. Ele ensinou em Mateus 6, Mateus 6, 16, 17, sobre o jejum, como se jejua. Está lá em Mateus 6, 16, 17, para você usar essa arma para vencer as tentações, o ataque do inimigo. Também você vê a segunda arma, a palavra de Deus, no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 12. Por exemplo, no versículo 4 ele diz: e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele cita a palavra, verso 8, falando ainda da palavra dessa arma poderosa. E Jesus respondendo disse: vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E mais uma vez o Senhor, para contra-atacar o inimigo, ele usa a palavra dizendo o seguinte, no verso 12: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele está sempre falando está escrito, usando a palavra de Deus. Muito bem. O inimigo, então, acabando ali de tentar, não conseguindo o êxito com o Senhor, foi contra-atacado e foi ali reprimido e vencido pelo poder do jejum, da oração, pelo poder da palavra. Então ele deixou o Senhor. Então use essa arma, jejum, oração e a palavra, que você vai vencer todos os ataques do inimigo. Bom, a palavra de Deus, ela é bem clara sobre essa batalha espiritual. E se nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando que nós temos um adversário. Eu acabei de ler um texto te mostrando que o Senhor ali viveu intensamente essa batalha espiritual. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, eu quero aí compartilhar com você também na 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você vê que Pedro, ele coloca sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No verso 9, ele também coloca algo curioso, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a pessoa pode estar no melhor lugar do mundo, pode estar numa Suíça da vida, pode estar numa Genebra da vida, numa Dinamarca da vida, pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar num palácio, numa mansão, essa aflição, ou seja, esses ataques se cumprem, todos os irmãos provam, são atacados, todos os irmãos no mundo inteiro, a igreja no mundo
é atacada por essas forças malignas, entendeu? Há um ataque intenso, há uma batalha espiritual muito grande. E a região, né, o cenário dessa batalha, eu vou te revelar aqui, o ambiente, a atmosfera espiritual dessa batalha se chama regiões celestiais. Nós somos, a igreja é o único povo, segundo a Bíblia, que foi colocado nesse patamar, tá? Nessas alturas, chamadas regiões celestiais. Então a igreja está nas regiões celestiais com Cristo, sendo que é nessa região que acontece essa batalha espiritual. Tá? Mas o campo de batalha também, há o campo de batalha. Há muitos campos de batalha que nós travamos, mas o pior deles, ou o mais intenso e o mais atacado, né, onde acontece mais a batalha espiritual, é na nossa mente. A nossa mente se torna um campo de batalha enorme, e para isso você precisa entender, tá, que você precisa ter o controle, ou seja, o Espírito Santo, melhor dizendo, ter o controle da sua mente. Você precisa exercitar a sua mente na palavra de Deus. Você precisa estar pensando nas coisas de cima, nas coisas de Deus, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque é aqui que acontece a batalha espiritual. Veja bem, em Efésios capítulo 6, aqui vai dizer o seguinte: no demais, irmãos meus, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja aí que o cenário da atmosfera espiritual é nas regiões dos lugares celestiais, aonde a igreja se encontra com Cristo. É aí que acontecem os ataques. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aí vem aí, entendeu? A couraça da justiça, né? Estais firmes, cingindo os vossos lombos com a couraça da justiça. Aí vai vir aí também calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, né? Tem aí o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Então você vê aí toda a armadura, Paulo trazendo para nós aí toda a armadura para que nós possamos ser soldados, né, armados, para nos defender dos ataques e contra-atacar também os ataques do inimigo. Então a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as hostes, né? Revela aqui as hostes da maldade. Essas hostes da maldade são as legiões de demônios que atacam a igreja, que atacam cada um de nós que estamos na presença de Deus. Então a batalha é aqui na mente. Você tem que ter muito cuidado, né? Porque a batalha ela acontece na mente da pessoa, na mente. A Bíblia diz o seguinte em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós, Para ele fugir, você tem que se sujeitar a Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que obedecer à palavra de Deus. Então use o jejum, use a oração, use o conhecimento da palavra, use o poder da palavra de Deus, tá? Você esteja sóbrio, vigilante, né? Porque o inimigo está ao derredor, o perímetro é bem pequeno, ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso adversário, e a Bíblia revela que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir a sua fé, ele quer que você esmoreça na fé, que você enfraqueça na fé, tá? Então você precisa prestar bastante atenção.
Bom, eu vou te dar uma relação aqui, porque tem muita gente que está vivendo uma batalha espiritual muito grande e não sabe ainda, né? Não sabe. Estou te dando aqui as armas, estou te dando aqui como vencer essas batalhas, estou te mostrando, né, o local dessa batalha, né? Talvez você esteja vivendo uma intensa batalha espiritual como o Senhor Jesus ali no deserto. E aqui tem alguns sintomas, uma relação que eu vou passar para você ter mais convicção, mais certeza e se levantar contra isso e lutar contra isso, ou pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Se você está enquadrado nessa situação, você faça isso, você peça ajuda, porque isso é coisa muito séria. Então vamos lá. A relação é o seguinte: a relação de sintomas forte. Se você verdadeiramente está debaixo de uma tenebrosa batalha espiritual, primeiro, pensamentos negativos, não deixa a sua mente, tá? Pensamento o dia todo, o tempo todo, perturbando a sua mente, só pensamentos ruins, pensamentos negativos. Isso aí é um forte indício que você está debaixo de uma intensa batalha espiritual. Preste atenção, vou te dar mais aqui alguns nomes aqui, alguns pontos. Segundo ponto, vontade de desistir de tudo. Se você sente vontade de desistir de tudo, da família, do casamento, da igreja, do teu ministério, se você sente desistir de trabalhar, de viver, isso é sinal, indício que você está debaixo de uma intensa batalha espiritual. Mas aqui, um ponto aqui, o terceiro ponto, pensamentos suicidas. Você pode, se você está vivendo esses pensamentos suicidas, se você já passou por esse problema de pensamento suicida ou está vivendo essa situação, pessoas que estão sempre pensando em dar cabo da sua vida, em acabar com a sua vida, isso aí é indício muito forte de batalha, de intensa batalha espiritual. Mais o quarto, revolta no coração. Se há uma revolta no coração, é com certeza um sinal forte de batalha espiritual. A pessoa que está muito revoltada, tem sentimentos ruins no coração, só sentimentos ruins no coração. Então isso é indício de a pessoa está travando uma batalha, está sob ataque intenso de legiões de demônios. Mais um ponto aqui, o quinto ponto, pânico, as mãos ficam geladas, suando toda hora, tremedeira, aquela sensação de morte, mão gelada, tremedeira, sensação de morte, perde a noção das coisas, desequilíbrio. Se você estiver nessa situação, isso aí é ataque, a influência de uma batalha intensa espiritual contra a tua vida, tá? Fica alerta, né? Fica na vigilância. Mais uma aqui, 6, fraqueza espiritual, não sente vontade mais de orar, não jejua, não lê mais a palavra, na hora do culto começa a bater aquela fraqueza, aquele desânimo. Então isso aí é sinal forte de uma batalha intensa espiritual que você está vivendo. 7, vozes o tempo todo te atormentando. Pessoas que vivem com aquelas vozes na cabeça, na mente: você não vai conseguir, você não é nada, você nasceu para ser um derrotado, você é fraco e pá. Então você a pessoa que está vivendo essa situação, aquelas vozes falando o tempo todo: acaba com a sua vida, larga seu casamento, vai embora, some. Aquelas vozes atormentando, perturbando o tempo todo. Isso é indício que a pessoa está debaixo de uma grande batalha espiritual. Por último aqui, a relação é bem grande, mas por último aqui, só essas aqui já dá para você sentir que a coisa é séria e que você precisa estar atento, vigilante, apercebido e buscar ajuda, buscar o Senhor. Veja bem, 8º e último ponto, você vê vultos dentro da sua casa. Você começa a ver vultos
vultos passando rápido, você tem medo do escuro, essa coisa toda, não consegue dormir no escuro, você tem medo, você tem medo de ir em certos cômodos da sua casa, você vê vultos, você precisa buscar a Deus o mais rápido possível, você precisa buscar a ajuda de Deus, você precisa ir na igreja, pedir oração, procurar um trabalho de libertação, um trabalho que venha trazer um resultado de libertação na sua vida. Você precisa chegar na igreja, participar do culto e pedir oração ao homem de Deus que está ali, ou à mulher de Deus que está ali na frente da obra, ministrando para orar por você, expulsando todo o mal, tá? Aí está a relação de pontos, né? De situações, de acontecimentos que provavelmente é uma batalha espiritual intensa sobre a sua vida. E também eu te dei aí as armas, o jejum, a oração, o poder da palavra de Deus, as armaduras, né, a couraça da justiça, né, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, para que você tome posse disso. Ah, pastor, como é que eu tomo posse disso? Você toma posse buscando a Deus, estando nos cultos, orando na sua casa, pedindo a Deus, suplicando a Deus, e você está sempre então revestido dessa armadura contra qualquer ataque do inimigo, tá? Que Deus te abençoe, tá? Abra os seus olhos, esteja alerta e não deixe de buscar a Deus. Se você não está vivendo essa situação, você continue buscando a Deus e se fortalecendo, porque a batalha ela não para, é intensa e é na mente, tá? O maior campo de batalha é na mente, é aqui que o inimigo tenta dominar, tomar, e você não permita isso em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas faça a sua parte e Deus vai sempre te revestir e te dar vitória, tá? Que Deus te abençoe. Eu quero estender as minhas mãos, que você feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo o mal contra essa vida, e em teu nome, Senhor, abençoa a vida do teu servo, do alto da cabeça à planta dos pés, pela fé receba em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, fico por aqui, que Deus te abençoe, tá? Faça a sua inscrição no canal Pastor Sandro, com 2S, ative o sininho, mande a sua sugestão, divulgue, tá bom? E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.